Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 221 Encontro. Data. Ovo. Você sabe. A voz fria de Ruby podia ser ouvida ao redor. Atualmente, ela estava sendo segurada por Victor como uma princesa, e seu cabelo estava bagunçado pelo vento. Victor olhou um pouco para Ruby enquanto continuava andando. Quando você mencionou um encontro, eu esperava algo mais normal, algo como ir ao cinema, ou ir ao parque de diversões, talvez ir a um aquário e ver aqueles peixes gordos que estão lá para ser o centro das atenções. Talvez pudéssemos ir àquele aquário que tem animais do Ártico. Mas o corpo de Ruby parecia estar tremendo um pouco, e ela de repente solta Victor e olha para o homem com um olhar irritado. Por que estamos aqui? Aqui onde? Victor abriu um pequeno sorriso. Uma veia salta na cabeça de Ruby, e ela diz, no meio do Polo Norte. Porque estamos neste lugar. Apesar de estar em uma das regiões mais frias do planeta, Ruby não parecia se incomodar com o frio. O mesmo se aplicava a Victor, que estava ali em seu terno habitual, e até mesmo suas roupas não pareciam ser afetadas pelo clima. Sua voz parecia tão alta que chocou alguns animais ao redor. Ah, você assustou o pinguim. Victor riu um pouco quando viu um pinguim gordo cair de surpresa e olhou para eles com um olhar que dizia, que porra foi essa? A atenção de Victor foi atraída por aquele pinguim, e ele começou a observá-lo com um olhar curioso. Várias veias começaram a pipocar na cabeça de Ruby, e ela falou com uma voz fria, esqueça aquele maldito pinguim. Mas é um pinguim. Uma criatura ameaçada de extinção, veja como ele é bonito, olhe para sua pose de playboy. Victor tinha um sorriso que parecia o de uma criança. Ruby ficou um pouco surpresa ao ver esse lado de Victor. Olha, há uma foca também. O que? Ruby olhou para onde Victor apontava. Ovo. A foca olhou desconfiada para Victor e Ruby. Que porra é essa? Este celo acabou de dizer ovo. Ruby e Victor se olham, eles acenam com a cabeça, e logo um acordo tático parecia se formar entre os dois, e como se estivessem em sincronia em um nível completamente desconhecido para os seres comuns, eles fizeram um movimento. Eles se aproximaram lentamente da foca. E eles podiam ver que era um selo branco. Ah, é um carcinófago de Lobodon. Ruby abriu um pequeno sorriso quando viu a foca. O quê? O cérebro de Victor pareceu entrar em curto-circuito por alguns segundos, já que ele nem sabia pronunciar essa palavra corretamente. Lobodon carcinófago. Ok, Google. Explique-me o que você acabou de dizer. Ele falou como se estivesse falando com o assistente de voz. Os olhos de Ruby se contraíram um pouco ao ouvir o que Victor disse, mas ela entendeu como uma brincadeira e disse, ela faz parte de uma espécie de foca chamada foca caranguejeira. Ah, então eles comem caranguejos? Esse era um pensamento lógico. Afinal, olhe para o seu nome. Claro que não, apesar de terem esses nomes, eles não comem caranguejo. Na região em que estamos, é uma região com muita escassez de alimentos, então normalmente eles comem crio. Ah, crio, hein? Victor tocou o queixo enquanto parecia estar pensando em algo. Ovo. A foca olhou para Victor e Ruby novamente. Todo o lugar estava em silêncio. PFFT. Victor sentiu vontade de rir, já que não resistiu à expressão da foca e ao jeito que ela disse ovo. Tosse. Victor tosse um pouco na tentativa de distrair o riso. Depois diz, ela é uma foca ou algo assim? Por que ela tem esse som estranho? Eu não sei. A voz de Ruby estava um pouco trêmula. Victor olhou para Ruby e, por alguns segundos, pôde ver o rosto de Ruby como uma garota tentando conter o riso. Ruby rapidamente se via e desviou o olhar. Ah! O sorriso de Victor cresceu um pouco. Ela não mostraria uma expressão vergonhosa novamente. A primeira vez foi quando ela baixou a guarda, e isso pode ser considerado um erro. A segunda vez foi semelhante à primeira vez. Ela baixou a guarda porque achou que Victor ia se atrasar, e exibiu aquela visão patética. Mas, desta vez, ela não cometerá o mesmo erro. Errar é normal e, como filósofa não se lembra do nome, disse, todos os seres podem cometer erros, mas devemos aprender com esse erro e não cometer o mesmo erro novamente. Ele era um homem sábio, entendia o mundo e suas palavras continham sabedoria. Ruby não cometeria o mesmo erro novamente. Ei, Ruby. Olhe para isso. Como se fosse uma atriz experiente, o rosto da mulher ficou frio como gelo, e logo ela olhou para Victor.
Victor estava segurando a foca em seus braços enquanto o animal estava se debatendo como um louco. Ovo, ovo, ovo. De querida. PFFT. Ela estava tentando pedir a Victor para soltar o animal. Afinal, ele não pode fazer isso. Eles são raros, sabia? Mas como se fosse um treinador experiente, Victor tocou lentamente a cabeça da foca e acariciou a cabeça da foca. O corpo inteiro da foca tremeu como se tivesse levado um choque e de repente, ele... Ponto. Ah! Ruby tentou ao máximo segurar o riso, mas no final, ela não conseguiu. Ela falhou no ensino daquele filósofo que ela não se lembra. Victor mostrou um pequeno sorriso quando viu Ruby rindo como uma garotinha enquanto segurava sua barriga. Olha, Ruby. HHMMM. Victor pega as duas patas dianteiras da foca e a levanta como se estivesse usando a foca como uma marionete. Lady Ruby, eu sou sua humilde foca, você pode me chamar. GGG. A foca estava se perguntando por que Victor parou de acariciá-la, mas não foi isso que pareceu para Ruby. Ela riu enquanto apontava para a foca. GGGA. Isso é tão estúpido. PFFT. Um celo que dissolvo. Todo o seu comportamento frio foi jogado ao vento, e ela parecia apenas uma adolescente que estava rindo de algo estúpido. Victor exibiu um sorriso gentil quando viu a expressão de Ruby. Ele pensou que essa expressão era algo que ele lembraria para sempre, considerando que era muito raro ela mostrar esse lado para alguém. Enquanto Victor se divertia com Ruby no Polo Norte, algo estava acontecendo em Nightingale, precisamente falando, algo estava acontecendo no castelo do rei vampiro. Uma mulher com longos cabelos ruivos que continham mechas douradas nas pontas estava parada na frente de Vlad. Ela estava usando um vestido preto sensual que mostrava claramente a pele de seus grandes seios e ombros. O vestido ia até o chão e tinha uma abertura na perna direita que mostrava suas longas meias pretas que mostravam suas pernas grossas. Ela tinha um longo chapéu de bruxa preto com um pequeno pingente de caveira em cima. Ela estava segurando um cajado branco feito de materiais que pareciam ser ossos. Selena Moretti. A mulher olhou para o homem. Errado, para o monstro na frente dela com seus olhos negros. O monstro na frente dela não tinha forma ou qualquer coisa que ela pudesse chamar de corpo. Parecia apenas a escuridão que existia bem na frente dela. Não importa quantas vezes Selena olhasse para esse monstro, ela sempre sentia que estava enfrentando um ser diferente dela. Um ser superior. É uma sensação muito diferente de quando eu conheço minha mãe. Ela não pode deixar de pensar isso toda vez que encontra Vlad Tepes. Sim, Sua Majestade. Já faz um tempo desde que você veio a este mundo. Quanto tempo se passou? Vlad tocou seu queixo. 1000 anos. Ela falou como se estivesse tentando se lembrar. Faz tanto tempo, hein? Sim. Eu vejo. Um silêncio caiu sobre o local. Bem. Nesse caso, vou mudar para algo que te deixe mais confortável. O corpo escuro de Vlad começou a mudar, e logo um homem com longos cabelos dourados e olhos azuis estava na frente da mulher. Ele estava vestindo uma armadura medieval que tinha o símbolo de um leão. O que você acha? Ele pediu para saber a opinião da mulher. A mulher ficou em silêncio e não respondeu. Ela não sabia o que responder, pois já havia cometido um erro no passado. Ela involuntariamente ofendeu Vlad, e por causa disso, uma de suas irmãs morreu naquele dia. Embora tenha acontecido há muito tempo, um tempo esquecido pelos humanos, ela ainda se lembra muito bem daquele dia. E naquele dia, ela aprendeu duas coisas: nunca fale sem pensar na frente, de Vlad. E que sua mãe era uma prostituta. Uma mãe normal iria se vingar de sua filha morta, mas sua mãe simplesmente ignorou o assunto como se não fosse problema dela. Por causa disso, ela era muito cuidadosa ao falar com Vlad. Vendo que o homem ainda estava calado, ela falou, normal. Sua Majestade, por que você me convidou para o seu castelo? Eu pensei que tudo estava resolvido quando entrei em contato com o clã da neve. Vlad não mudou sua expressão. Ele também não se ofendeu com o que a mulher disse, pois era normal que ela tivesse medo dele. Afinal, todo mundo é. Então ele disse, estou curioso sobre algo. Ele apoia o rosto na mão e olha para a mulher com um olhar neutro. Sua mãe ainda tem interesse nas terras desconhecidas do Rouxinol? Ele perguntou simplesmente, de uma forma fácil de entender. Embora parecesse uma pergunta evasiva. Selena sabia que esta era uma pergunta perigosa, considerando que dependendo do que ela respondesse,
O tratado de neutralidade que as bruxas têm com os vampiros poderia terminar, e uma possível guerra poderia acontecer. Ela não temia a guerra. Afinal, elas são bruxas e sempre têm um jeito de evitar a morte, desde que a alma não seja destruída. E como as bruxas são uma facção neutra, elas não estariam sozinhas se ela fosse para a guerra. Lobisomens e humanos, mesmo seres sobrenaturais que não estão nesses conflitos, ajudarão as bruxas. Provavelmente. Ela pensa isso porque sabe que as bruxas têm muitas tecnologias que todo mundo quer, mas ela sempre tem a opção de usar alguma informação e chantageá-las. Selena, acordando de seu estupor, Selena olhou para Vlad. Oh, você continua pensando demais nas coisas, hein? Ela ficou em silêncio, e então falou, minha mãe não tem interesse nas terras Nightingale. Como foi dito no dia em que me comuniquei com seu subordinado, eu só vim a este lugar para buscar uma possível parceria com o novo Conde de Vampiros. Como o Conde responsável por explorar este mundo, Victor basicamente cheirava dinheiro para todas as bruxas. E quem deu essa ordem para você? Ela não deu nenhuma ordem. Eu vim por vontade própria. Acho que fazer parceria com o novo Conde e contratá-lo por toda a vida é uma boa maneira de ganhar dinheiro. Os olhos de Vlad se estreitaram por alguns segundos, mas logo voltaram ao normal sem nem mesmo a mulher perceber que algo havia mudado em sua expressão. Você vai assistir ao jogo? Eu vou. É uma rara oportunidade de ver dois condes vampiros lutando ao máximo. Entendo. Aproveitem o jogo. Mesmo para nós, esse tipo de evento é bem raro. De fato. Certamente, a luta entre duas contagens de vampiros não é algo que você vê todos os dias. É uma ocasião muito especial. De fato. Ela abriu um pequeno sorriso profissional, por causa disso. O sorriso de Vlad cresceu um pouco. Eu preparei algo especial, espero que gostem. Ponto. Eu vou. Ela teve um mau pressentimento sobre aquele sorriso, pois normalmente quando este homem sorria, nada de bom acontecia. Você pode ir agora. A mulher segurou seu vestido e fez um gesto de respeito como se fosse uma dama de alta classe, e então se virou e caminhou em direção à saída. Ponto. Quando a mulher saiu do castelo, um portal apareceu ao lado do trono, e logo o subordinado, que é o braço direito de Vlad, saiu do portal. Estranhamente, os olhos deste homem estavam bem abertos. Observou alguma coisa? Vlad perguntou enquanto olhava nos olhos que tinham a aparência de uma galáxia. Como esperávamos, meu rei. Alexios fechou os olhos e respondeu com voz neutra, suas memórias foram apagadas. Que mulher cruel. Fazendo isso com suas próprias filhas. Vlad deu um pequeno sorriso. Vlad é um monstro velho, e ele está acostumado a lidar com os joguinhos das bruxas, então quando ele ouviu que a filha da rainha das bruxas queria vir para seu reino, seus instintos suspeitos dispararam como loucos. Se aquela mulher só quisesse negócios, ela não mandaria sua filha mais velha. Vlad falou em um tom neutro. E então Alexios continuou, ela mandaria outra bruxa. Mas isso também não entrava em seus cálculos. Ela sabia que você suspeitaria da filha dela. Sim, não duvido que ela tenha pensado nisso também. Afinal, é o pensamento mais lógico, dadas as circunstâncias. Eu me pergunto qual é o objetivo dela. Nós não sabemos. Ainda. Vlad olhou para o teto. Logo várias sombras começaram a descer no chão e apareceram na frente de Vlad ajoelhado. Cuidado com aquela mulher, e o filho daquele homem. A mulher deve ser observada de longe, cuidado com suas maldições. Enquanto o homem. Deixo a decisão para você, lide com ele como achar melhor. As sombras assentiram e então desapareceram. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 222 Meu presente para você. É uma pena que tivemos que deixar essa foca ir. Victor falou com uma voz um pouco triste, pois parecia uma criança que havia perdido um brinquedo favorito. Ruby olhou para Victor com os olhos semicerrados. O que você estava pensando? Eles são uma espécie em extinção, não devemos maltratá-los. Ponto. O que você está falando? Ruby não entendeu. Quero dizer, você não está tentando tratar a foca como um cachorro. Ruby falou enquanto pensava em Victor segurando o selo, fazendo ela dançar e tudo para fazê-la rir. Claro que não, eu estava pensando em construir uma casa ao redor e deixá-los lá. Então quando eu quiser visitá-los, eu vou lá. Ponto. Não faça isso. A voz de Ruby saiu mais fria que o normal. Por quê? Qual parte sobre eles serem uma espécie em extinção você não entende? Ela era rigorosa.
Mas não é como se eu fosse tratá-los mal. Victor fez beicinho. Não, não está certo. TSK, mesquinho. Uma vez estourou na cabeça de Ruby. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Victor falou, nesse caso, devemos apenas afastar todos os humanos que estão aqui para caçar as focas, e podemos cuidar deles. Ela ficou sem palavras. Porque ele estava tão obcecado com Zelo. Deixa a pobrezinha em paz. Mal ela sabia que Victor não estava particularmente interessado no Celo, ele estava interessado nas reações de Ruby a esse Celo. Afinal, era muito raro ver Ruby rindo como uma adolescente. Apenas esqueça o Celo. Ela suspirou. Tudo bem. Victor suspirou também, e olhou para o lado. Ele parecia ter encontrado algo. Sua visão se alagou como se fosse a função de zoom de uma câmera, e logo ele viu algo, um urso polar. Ele pulou excitado. O que? Ruby olhou para onde Victor estava olhando e viu um grande urso polar. Quando Victor estava prestes a começar a correr em direção ao urso polar, Ruby de repente o agarrou pela gola da camisa. Espere. Victor olhou para Ruby com um olhar confuso. O que você pretende fazer? Eu vou montá-lo. Como os russos. Ruby ficou sem palavras. Ela nunca pensou que seu marido fosse tão infantil. De alguma forma, isso colocou um sorriso em seu rosto, mas ela não pôde deixar de comentar, russos não montam ursos polares. O quê? Aquelas imagens do Google de russos montando um urso polar enquanto bebiam vodka eram uma mentira. Victor sentiu que sua visão de mundo estava abalada. Exatamente o que você andou pesquisando. Ela realmente queria saber disso. Victor parecia um pouco abalado e disse. Não se preocupe, eu navego incógnito. Você sabe que a navegação anônima não funciona, certo? Ela abriu um pequeno sorriso. O que? Victor abriu a boca. Vendo a reação de Victor, Ruby ficou mais curiosa sobre o que seu marido estava pesquisando. Talvez eu deva olhar mais tarde. Essa era uma tarefa fácil para Ruby, mas ela não queria invadir a privacidade do marido. Ela entendia que todos neste mundo desejavam sua privacidade, e eles se sentiriam ofendidos, muitas vezes ficando na defensiva, sentindo-se expostos quando essa privacidade era invadida, e o mesmo se aplicava ao marido. Colocando esse pensamento de lado, ela disse, de qualquer forma, nada de ursos. Ela puxou Victor para outro lugar. Victor se deixou levar por Ruby ao achar que deveria deletar sua conta do Google e fazer outra. As trilhas devem ser apagadas. Em algum lugar no meio do Polo Norte, Ruby e Victor estavam parados ali enquanto olhavam para uma planície de gelo e ventos gelados. Se fossem humanos normais, já teriam congelado até a morte de hipotermia, mas como vampiros e especialmente vampiros do clã Scarlet, aquela temperatura não era nada para eles. Acho que deve ser o suficiente por aqui, estamos bem longe da civilização. Ruby olhou para Victor, que estava com a mão no queixo, enquanto ele parecia estar pensando profundamente em algo. Ela estava curiosa sobre o que ele estava pensando em fazer. Ela não reclamou de nada até agora porque, surpreendentemente, ela estava gostando dessa viagem ao Polo Norte, embora estivesse envergonhada com algumas coisas. Eu nunca pensei que iria rir de algo ridículo como uma foca que diz ovo. Ela pensou com um pouco de vergonha. Ela fez o seu melhor para não rir e estragar sua aparência, mas ela simplesmente não aguentou. Foi algo muito estúpido e muito infantil. Mas ela gostou e por isso, não reclamou mais e deixou Victor guiá-la. Vou fazer a estrutura externa primeiro, depois vou fazer a parte interna, e depois vou fazer algumas cavernas, depois vou sequestrar alguns ursos e focas. Talvez alguns pinguins. O que é essa história de sequestro? Pare, não. Ruby ia impedir Victor de cometer um crime ambiental, mas ficou surpresa quando todo o ar ao redor de Victor começou a mudar. Victor abaixou um pouco o centro de gravidade e abriu os braços enquanto os símbolos mágicos em sua luva começaram a brilhar como loucos. Victor deu um pequeno sorriso. Vamos fazer algo grande, robusto e durável. O rosto de Ruby ficou um pouco vermelho quando ela ouviu o que Victor disse, seus pensamentos, imediatamente vagando para algo não seguro para o trabalho. Ela balançou a cabeça várias vezes para tirar esses pensamentos de sua cabeça. De repente, Ruby sentiu o ar frio sair do corpo de Victor. Fuxe. Ela acordou de seu estupor e olhou para Victor com curiosidade. Primeiro o básico. Victor sussurrou em voz baixa, então ele gesticulou com a mão. Tremor,
Tremor, tremor. A terra, ao redor deles começou a tremer violentamente, e logo vários pilares de gelo começaram a se erguer do chão e subir aos céus. Querida. O que você está tentando fazer? Ruby perguntou enquanto olhava para os pilares que eram ridiculamente altos. SHHH, não me distraia. Victor falou. Ruby ficou em silêncio e apenas observou Victor. Victor olhou para os pilares e imaginou o que queria fazer. E então, como num passe de mágica, que neste caso era exatamente isso, imensas paredes de gelo começaram a ser criadas. Essas paredes, como se tivessem ganhado vida própria, começaram a se conectar entre os pilares de gelo e uma estrutura começou a se formar. Santo! Ruby ficou sem palavras, pois ela nunca tinha visto ninguém usar o poder do gelo assim, e nem mesmo sua mãe usou seu poder para algo assim. Sim, ela viu sua mãe criar pequenas coisas como um trono de gelo, ou uma estátua, etc. Mas ela nunca tinha visto sua mãe fazer algo dessa magnitude. Isso vai demorar mais do que eu esperava. Para ser sincero, Victor achou que seria fácil fazer o que estava planejando, mas nunca imaginou que fazer uma estrutura mais elaborada fosse mais difícil e cansativo do que apenas fazer picos de gelo. Bem, nós temos uma semana, eu vou terminar isso em um dia. Victor queria ver a reação de Ruby, e não se importava de ficar cansado por causa disso. Na verdade, internamente, ele queria ver se conseguia se cansar de fazer essas coisas. Um desafio estava à sua frente. E isso é algo que ele adorava. Um grande sorriso não pôde deixar de aparecer em seu rosto. Uma aura azul fria começou a deixar seu corpo. Seu cabelo parecia desafiar a gravidade, e logo ele disse, vamos com todas as nossas forças. Boom! Um pilar de poder azul começou a emergir de seu corpo. Ruby pulou um pouco para trás quando viu a explosão de poder de Victor, e a pressão saindo de seu corpo era insana. Quanto poder ele tem? Ela ficou sem palavras de novo porque achou que já tinha visto o limite de Victor. Mas o que é isso? Ela olhou para as luvas de Victor que brilhavam em vermelho e pensou, se ele usar seus poderes sem as luvas, o que aconteceria? Ela estava bastante curiosa sobre isso. Victor flutuou um pouco no ar e, como se fosse um arquiteto experiente, começou a usar as mãos para fazer o que planejava fazer. Ruby apenas assistiu à visão de Victor criando paredes de gelo do nada com um olhar atordoado. Muitos pensamentos estavam passando por sua cabeça, mas o principal era: meu marido é incrível. 48 horas se passaram. Isso demorou mais do que o esperado. Victor pensou enquanto olhava ao redor. Para ser honesto, ele esperava terminar isso em 24 horas, mas como ele era novo nisso, ele cometeu muitos erros e teve que refazer partes inteiras da estrutura novamente. Mas ele conseguiu terminar. Victor flutuou em direção ao chão e disse, pronto. No momento em que ele caiu no chão, um trono de gelo foi criado, e ele se sentou no trono. Seu rosto estava mais pálido do que o normal, e sua respiração estava um pouco difícil, mas apesar de ser assim, o pequeno sorriso em seu rosto nunca desapareceu. E controlou sua expressão para não demonstrar fraqueza na frente de Ruby. Era só se a mulher observasse de perto que ela perceberia o quão cansado ele realmente estava, o que era algo que ela não faria agora. Ele olhou em volta e olhou para Ruby, que tinha um olhar chocado em seu rosto. O que você acha? Ele perguntou. Ruby, que estava olhando para a estrutura de gelo. Errado, o ideal seria dizer um castelo de gelo, ou uma gigantesca estrutura de gelo criada no meio do Polo Norte. Um castelo de gelo impressionante que foi feito com Ruby em mente. Querida. Isso é incrível. Ruby não pôde deixar de pensar enquanto observava todo o processo, e mesmo assim, ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Isso foi muito mais do que criar uma simples bola de gelo ou picos de gelo. Ele basicamente criou uma estrutura inteira com o poder de gelo do clã Scarlet. Certo? Victor abriu um sorriso gentil. E isso é seu. É o meu presente para você. Eu fiz tudo isso pensando em você. Ande por aí, você vai entender do que estou falando. Tudo bem. Os olhos de Ruby estavam brilhando de curiosidade, e ela não pensou duas vezes antes de explorar o lugar. Um presente de Darling. Ela estava muito animada. Com passos rápidos e um pequeno sorriso no rosto, ela saiu do local e foi explorar o castelo que Victor havia feito para ela. Vendo a expressão de Ruby, Victor sentiu que todo o seu esforço valeu a pena. Mas falando sério, eu não esperava ficar tão cansado.
Victor se recostou no trono de gelo e olhou para o teto, e lentamente fechou os olhos. No fundo de sua consciência, ele pensou que poderia usar este método para treinar seu gelo. Mas isso não era algo que ele queria pensar agora. Rouxinol. Bah! Alguém de repente abriu a porta com raiva e entrou na sala. Pai. Sasa, Violette, Scatache, Natasia, Lacus, Pepper, Siena, Luna e Natalia olharam para a garota que entrou. Bruna, Eve, Roberta, Kaguya e Maria não estavam em Nightingale, pois ficaram esperando Victor. Afinal, eram suas criadas. Maria era tecnicamente uma empregada doméstica também, mas Kaguya proibiu a mulher de sair de casa até que ela entendesse os poderes que lhe foram dados. Afinal, ela não era mais uma Ghoul, e o mesmo se aplicava a Bruna e Eve. Roberta ficou em casa porque ninguém queria ficar de olho nela. Opis, por que você sempre faz isso? Elizabeth apareceu, atrás de Opis com uma voz cansada. A garotinha ignorou os olhares das mulheres e entrou na sala. Como ela olhou ao redor e não encontrou Victor, ela cheirou o ar e olhou na direção de Violette. Pai. O cheiro de Victor era muito mais forte em Violette, e por causa disso, Opis olhou para ela. Você de novo, garotinha. Violette não pôde deixar de comentar. Desculpe. Elizabeth ia se desculpar pela atitude de Opis, mas ficou sem palavras quando entrou na sala. O número aumentou. Ela estava falando sobre as mulheres que estavam lá. As filhas do rei. Natasia olhou curiosamente para as mulheres. Por que eles estão aqui? Natasia olhou para Scatache, que estava sentado em um trono de gelo. É uma longa história. Scatache estava claramente com preguiça de explicar. Alguém pode resumir em 10 palavras o que está acontecendo? Natasia perguntou ao redor. Victor encontrou a princesa encontrou Victor e Voila. Natalia falava enquanto fazia gestos exagerados. Isso não é uma explicação. As mulheres pensaram ao mesmo tempo. Entendo. Natasia se iluminou um pouco enquanto olhava para Opis. Ela entendeu? As mulheres ficaram sem palavras. Menina, você gosta de Victor. Claro. O pai não é mau. Ao contrário do pai número 1 sublinhado. Opis. Elizabeth segurou a boca da garota quando ela ficou tão tagarela. Opis parecia estar dizendo alguma coisa, mas ninguém conseguia entender. PFFT. Natasia inadvertidamente quase riu quando ouviu o pai número sublinhando um apóstrofo, pois ela entendeu claramente que a garotinha estava falando sobre Vlad. Irmã, você encontrou Opis. De repente, uma voz de mulher foi ouvida na sala enquanto as meninas olhavam para o lado e viam uma mulher de cabelos compridos pretos como a noite que chegavam ao chão. Ela tinha olhos violetas e um corpo pecaminoso que parecia ter sido feito por uma súcubo. Ela estava acompanhada por vários guardas reais. Oi. Ela abriu um sorriso gentil quando viu o grupo de mulheres olhando para ela. Outro. Todas as mulheres na sala pensaram. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 223 Uma mina apenas secreta. PDV Victor. Enquanto olhava para o teto do castelo de gelo que criei, alguns pensamentos aleatórios vieram à minha mente. Quando foi a primeira vez que conheci Ruby? Quando foi isso? Sim. Quando foi isso? Se eu me lembro bem. A primeira vez que conheci Ruby foi quando ela foi encurralada pelos caçadores. Lembro que no passado, aprendi sobre Ruby com Kaguya. Naquela época, eu não fazia ideia de quem era Ruby, mas tinha essa sensação de proximidade com ela. Acho que foi por causa do ritual do casamento. Errado. A primeira vez talvez tenha sido por causa do ritual, mas com o tempo, evoluiu para algo mais. Apesar de não ter passado tanto tempo com ela quanto com Scatache, com quem passei 6 meses treinando ao lado, consegui entender um pouco mais a Ruby. Eu poderia entendê-la, e ao entendê-la, eu poderia amá-la. Amando-a, protegendo-a de todo mal, como se fosse um voto de casamento. Sim. Como um voto de casamento inquebrável. Algo como um voto de amor eterno. Mas, por quê? Porque o quê? Porque eu tenho esse desejo possessivo, de nunca deixá-la ir? Estranho, porque é assim. De fato. Os olhos de Victor lentamente começaram a perder vida, e mais pensamentos começaram a surgir em sua mente. Eu não sei tudo sobre Ruby, e o mesmo vale para Violette e Sasa. Violette aparentemente me conhecia no passado, mas não tive a oportunidade de descobrir sobre isso. Ruby havia sido sequestrada no passado e,
Por causa desse sequestro, Skatashi destruiu um país. Sasa teve uma infância difícil, mas Julia estava lá para ela, e eu não conheço completamente seu passado. Apesar de sermos casados, não os conheço completamente, e isso me incomoda. Por quê? Preciso saber tudo o que preciso saber para que no futuro possa protegê-los. Protegê-los de quem? De mim? De nós? De tudo. Desculpas feitas por um tolo. Talvez. No final, você é como Violette. Violette. Minha querida Violette, uma mulher muito apaixonada que está disposta a queimar o mundo por mim. Realmente uma boa mulher. Eu sou assim? Pensando na sensação de destruir tudo quando alguém emboscou Sasa, não pude deixar de concordar comigo mesma. Sim, eu sou assim. É claro. Você não precisa falar comigo. Estou aqui para isso. Curioso. ATSK. Lentamente, meus olhos começaram a se fechar, e logo me encontrei em um mundo completamente feito de sangue. Olhei para a criatura distorcida na minha frente que não tinha forma. As únicas características notáveis eram seus olhos vermelhos sangue e dentes afiados. Eu vi o que você fez com aquele caçador. Falei em um tom neutro enquanto meu sorriso se alargava da mesma forma que o da criatura. Ele mereceu. Ele fez algo imperdoável. Ele apontou o dedo disforme para mim e disse, ele tocou o tesouro de um dragão, e todos sabem o que acontece quando um intruso toca o tesouro de um dragão. Seu sorriso se alargou ainda mais e falamos ao mesmo tempo, eles queimam. Nossos sorrisos aumentaram, e como se sincronizados, começamos a rir, e nossa risada parecia ecoar por toda a sala. De repente, parei de rir e disse, que grosseria você me chamar de dragão, eu sou um vampiro, sabe? Ele parou de rir também e olhou para mim, Alucard. É a forma escrita de Drácula ao contrário, e você sabe o que significa Drácula? Claro, significa dragão. Oh! Eu finalmente entendi aonde ele queria chegar. Viu? Não é incorreto dizer que você é um dragão, considerando que você é um Alucard. Ele riu um pouco. De fato, eu não pude deixar de acenar com a cabeça em concordância com as palavras deste ser. Olhei para ele atentamente e comecei a pensar. Tudo começou quando eu estava treinando. Quando eu liberei minha forma de contagem de vampiro de sangue, ouvi os sons de correntes quebrando. Não achei estranho naquele dia. Achei que era algo normal, e tive um aumento significativo de potência naquele dia. E com o passar do tempo, enquanto eu treinava com Skatashi, minha mestra disse que por eu ter muita força, estava atrapalhando meu progresso, e por isso, ela me deu um presente que foram essas luvas que eu estou vestindo agora. Mas, daquele dia em diante, tomei consciência dessa criatura vivendo dentro de mim. A princípio, ele não respondeu, mas... Quando soltei o formulário de contagem de sangue, novamente na luta contra Natasa e quando comecei a absorver sangue de outros seres, ouvi novamente o barulho de correntes se quebrando como se uma fera estivesse sendo liberado de sua gaiola. Ele se autodenomina nós. Ele sou eu, e eu sou ele. Metade de mim estava na minha frente, metade que não se juntava ao eu porque meu corpo e minha alma não aguentavam. Agora que penso nisso, ele não é muito parecido com aquela figura na pintura. E ele também é muito parecido com o Vlad. No primeiro encontro que tive com ele, ele estava em uma forma parecida com isso. Embora, pude observar que as características desse ser à minha frente eram muito diferentes das de Vlad. Ele é mais parecido comigo. Que sensação estranha. Se continuar assim, não vai demorar muito para nos unirmos. Acho que, uns 300 anos. Olho para a criatura. Para unir, hein? Eu pensei de forma neutra. Ele vem dizendo isso desde que eu o conheci, e então eu respondi, é pouco tempo. Meus olhos tremeram um pouco. Claro. Nós somos imortais, para nós, isso é como 3 anos. Imortal, até que um caçador enfie uma estaca na sua bunda enquanto grita por Deus. Revirei os olhos. De fato, ele parecia achar isso muito engraçado. Se existe uma criatura que é imortal, tenho certeza que essa criatura não é um vampiro. Falei enquanto criava um trono de sangue e sentei-me de forma relaxada enquanto descansava minha cabeça em meu braço. Olhei para a visão do mundo ao meu redor e não pude deixar de pensar que essa visão era muito semelhante à maneira como eu vi o mundo ao usar meus poderes oculares. Olhei para o céu e vi o símbolo mágico que combinava com as luvas que eu estava usando. Isso eu posso concordar com você. Ele desapareceu e depois reapareceu ao meu lado.
Ele olhou para o símbolo no céu ao meu lado, e um silêncio caiu sobre o local. E logo ele disse: todo mundo neste mundo tem segredos. Ele começou a falar. Suas esposas, sua mãe, seu pai, suas sogras e até você. Isso é óbvio. Qual é o ponto de me dizer isso? Seu sorriso cresceu, e ele apontou para mim. Nós somos o seu segredo. Eu não podia negar esse fato. Afinal, é algo que eu não contei a ninguém. Somos seu segredo, somos sua motivação, somos seu destino e ao mesmo tempo, somos você. Por alguns segundos, sua imagem se parecia com a minha, mas depois se desvaneceu e se tornou algo distorcido como antes. Ele estalou o dedo e imagens das batalhas que lutei começaram a aparecer no céu. Diga-me, você sabe a diferença entre você e esses vermes? Ele falou enquanto olhava para os híbridos. Eu sou um vampiro nobre. Eu disse algo aleatório. TSK, TSK. Errado. Ele estalou o dedo novamente, e uma imagem das garotas me ensinando sobre vampiros apareceu. Você se lembra? Quando um vampiro morde um humano e faz o ritual, eles se transformam em vampiros escravos. Vampiros escravos não podem ser vampiros nobres. Os escravos vampiros não herdam os poderes de 3 casas de condes vampiros. Mas com a gente, foi diferente. O sangue do Rei da Noite corre em nossas veias. Sangue nulo RH. Eu disse, por causa desse sangue, minha vida mudou completamente. Seu sorriso cresceu um pouco, e ele disse: nossa raça está ligada pelo sangue. E as criaturas da noite estão ligadas ao Rei da Noite. Ele começou a flutuar em direção ao círculo mágico no céu, e nós somos o começo e o fim de tudo. Ele olhou para o círculo mágico por alguns segundos e depois olhou para mim. Acho que você mesmo já sabe a resposta, certo? Alguns dias atrás. Ponto. Quem sabe? Eu abri um pequeno sorriso quando fechei meus olhos. Ah, você está aprendendo. Isso é uma coisa boa. De qualquer forma, eu tenho que ir. Se você quer traumatizar alguns filhos da puta que se atrevem a mexer com seus tesouros, é só pedir que eles me façam uma visita. Ele abriu um grande sorriso que mostrou todos os seus dentes afiados. Que assustador, brinquei um pouco. Não tanto quanto você. Eu me lembro da cara que seus inimigos fazem quando enfrentam o Conde Alucard. Meu sorriso cresce, aprendi com os melhores. Na verdade, aprendemos com os melhores. Com o mesmo sorriso no rosto, me levantei do trono de sangue, me virei e comecei a andar. Então, enquanto me afastava, eu disse, até logo. Ponto. Victor abriu os olhos e estava sobre um bloco de gelo que parecia uma cama. Você acordou, querida. Ruby falou com um sorriso gentil enquanto estava sentada ao lado da cama de Victor e parecia observá-lo silenciosamente. Eu dormi? Sim, você parecia muito cansado. Ah! Por alguns segundos, ele parecia muito atordoado, enquanto parecia estar pensando em algumas coisas. Eu dormi sem perceber. Ele se sentiu estranho. Não importa o quanto ele usasse seus poderes, ele nunca se cansava a ponto de dormir. Ele só precisava de alguns minutos de descanso e um pouco de sangue, e ele estaria 100% novamente. Ah! Sangue, hein? Pensando bem, ele não comia há 2 dias. Você está bem? Ruby perguntou no mesmo tom gentil. Sim, eu só estou cansado. Ele deu um pequeno sorriso e então se sentou na cama de gelo. Uma cama de gelo não é muito legal. De fato. Eu ainda prefiro meus colchões. Ruby riu. Mesmo não sofrendo com frio, ela ainda preferia o conforto da vida moderna. Ah, você não gostou do meu presente? Victor falou em um tom de voz um tanto triste. É. Entendo. Se eu soubesse disso, eu teria levado você para outro lugar. Victor olhou para o teto e parecia estar pensando em algumas coisas. Ah, bem, eu vou destruir tudo isso, e vamos para outro lugar. Espere. Ruby segurou a mão de Victor com muita força. Ele deu um pequeno sorriso inocente. Eu amo este lugar. Não destrua. Como ela poderia não gostar? Este foi o presente de Victor para ela. Exclusivamente para ela. Ela amou o presente. E ela não era boba, viu que Victor colocou todo o seu coração nisso. Afinal, este castelo tinha tudo o que ela gostava. Um grande laboratório, uma grande sala vazia cheia de estantes feitas para acomodar vários ursinhos de pelúcia. Incluindo uma área inteira dedicada apenas a animes, mangás e tudo relacionado a isso.
E ele fez tudo isso com arquitetura antiga como se fosse o castelo de uma rainha do gelo. Ela adorou. Mas a pergunta que estava em sua mente era, como ela iria usar este local? Afinal, ela estava no Polo Norte. O sinal aqui era péssimo, não tinha internet, e os computadores não funcionavam aqui por causa do frio. Ah! Eu posso usar magia. Ela deveria apenas contratar uma bruxa, e vou lá. Todos os seus problemas seriam resolvidos. Coincidentemente, ela tinha uma bruxa à sua disposição 24 horas por dia. Enquanto pensava nisso com a cabeça, ela disse, por favor, não destrua este lugar. Por quê? O sorriso de Victor cresceu um pouco. Ela sabia que estava sendo provocada quando viu o rosto dele, e isso a deixou ainda mais envergonhada. Mas mesmo assim, ela disse, porque eu amo isso. O quê? Victor colocou a mão no ouvido como se não estivesse ouvindo direito. Repita isso de novo, por favor. Hugo. Ruby fez uma cara dura. Aquele bastardo. Entendo, vou destruí-lo. Espere. Ela agarrou o braço de Victor com mais força do que antes. N não destrua. Seu rosto ficou vermelho puro. Ela não queria dizer isso, mas ela respirou fundo e disse, não destrua este lugar, eu amo seu presente. Eu vejo. Ele assentiu várias vezes enquanto fazia um sorriso satisfeito. Então você ama tanto. Sim. Ela virou o rosto. Ela não queria olhar para ele agora. Aquele bastardo. Estou feliz que você o ama. Ruby não olhou para Victor e pareceu achar a janela do quarto bem interessante. Ela sentiu um braço envolver seu corpo e, de repente, ela foi puxada em direção a Victor. Ela ficou um pouco surpresa quando viu que sua cabeça estava no peito de Victor. Vendo isso, o rosto de Ruby ficou vermelho, e seu corpo começou a tremer um pouco. Você não é ousado? Eu lembro que você acordou nua comigo no dia em que nos conhecemos. Do que você está falando? Eu não lembro disso. Ela disse em um tom mal-humorado. Não se preocupe. Temos mais 5 dias para lembrá-lo. O que você está planejando fazer comigo? Ela perguntou em um tom de medo, mas que continha um pouco de expectativa. Victor ergueu o queixo de Ruby e falou com um sorriso gentil e olhos vazios e sem vida. Muitas coisas. Muitas coisas. Ele acariciou a bochecha de Ruby, que tremeu um pouco ao seu toque, e lentamente seus rostos se aproximaram. Querida. E como se estivessem sob 2 forças atrativas muito poderosas, os 2 lábios se conectaram. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.